Fala pessoal, para você que ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então acompanha a gente, bastante conteúdo diário, gratuito, de qualidade, então vale bastante a pena acompanhar a gente também lá na outra plataforma, tá bom? Agora sem mais enrolação, sem mais delongas, muitas das pessoas acham que investir em renda fixa, o seu dinheiro está totalmente preservado e não é bem assim. A gente sabe que existe hoje um efeito chamado marcação a mercado, que eu vou explicar mais para frente para vocês, que faz com que não seja tão simples essa ideia de que renda fixa é totalmente fixa. Não. Então vamos lá. A renda fixa é fixa, ela não tem essa variação, caso você invista sempre pensando no vencimento do seu título público. Vamos lá. Eu investi num título público pré-fixado para 2024, vencimento para dezembro de 2024. Então o que isso significa? Significa que o meu título ele vai durar até dezembro de 2024. Dezembro de 2024 eu sou obrigado a resgatar porque acaba o prazo de vencimento. E o que quer dizer? Esse meu título pré-fixado ele tem uma rentabilidade de 8% ao ano. Então se eu respeitar o vencimento e se eu só resgatar esse título público lá em dezembro de 2024, sim, a renda fixa é fixa. Nesse caso, respeitando o vencimento, ele vai ter rendido aí basicamente 8% ao ano. Então, quando a gente diz que renda fixa não varia, a gente sempre está pensando que o investidor está respeitando o prazo de vencimento. Ah, peguei um título público para 2022, dezembro de 2022. Então, se eu deixar até dezembro de 2022, quando não for mais possível manter ele em carteira, quando eu tiver que resgatar, sim, ele vai ter rendido aquela taxa pré-fixada que eu acordei. Então, quando a gente realmente respeita o vencimento, sim, a renda fixa é fixa. Mas quando a gente não respeita o vencimento e quando a gente tira antes do prazo, dezembro de 2024, aquele título público que eu falei para vocês de 8% ao ano, se eu retirar ano que vem, não vai ser, eu não vou ter essa garantia de que o meu dinheiro vai ter rendido o que era para ter rendido. Eu vou sofrer esse efeito de marcação a mercado. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se você costuma assistir esse vídeo aqui no canal e você não está inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, né? A gente criar um grupo maior aqui na nossa plataforma, nesse canal de finanças e também a mais pessoas chegarem até esse conteúdo e vão usufruir da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos lá, a segunda parte então beleza Vinícius, eu não resgatei ela só no vencimento, eu quis resgatar antes. Então o que acontece? Bom, existe o efeito de marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado ela é basicamente, tá gente, a grosso modo, ela é a atualização, e é normalmente diária, do preço de um ativo de renda fixa, tá? Ou cota de algum tipo de investimento. O que isso significa? Bom, todo dia existe compra e venda de títulos públicos. Todos os dias os investidores estão especulando os juros futuros no Brasil, como que vai estar a Selic, como que vai estar a inflação. Então, para manter aquela premissa básica da economia de oferta e demanda e para respeitar essa oferta e demanda, acontece a marcação a mercado, que é basicamente essa atualização diária de o quanto valeria o seu fundo naquele exato momento caso você fosse vender. Ah, então eu comprei uma cota de um título público, por R$400 que vai render 8% ao ano. Tá, mas se tu vender amanhã com a expectativa de juros futuros, porque você compra com uma situação econômica de uma tal maneira. E amanhã talvez aconteça alguma coisa na economia, aconteça alguma nebulosidade ou até um otimismo e não vai mais estar sendo negociado aquele título naquela rentabilidade. Então, se você tivesse que vender amanhã, você teria essa marcação a mercado, que é essa atualização conforme esse fluxo de compra e venda e conforme toda essa especulação da economia brasileira. Mas espera aí, se você respeitar o seu vencimento, não precisa se preocupar com essas oscilações, tá bom? Você só precisa se preocupar caso você resgate antes do tempo. Então você tem que tomar bastante cuidado para entender realmente onde é que você está investindo, tá bom? Porque realmente a marcação a mercado ela vem forte, você pode tanto como perder dinheiro como ganhar dinheiro investindo em renda fixa. Agora a gente vai partir para
uma parte mais prática realmente, aqui no Excel, que eu vou mostrar para vocês e acredito que vocês vão entender de fato o que acontece com essa marcação a mercado, tá bom? Bom, pessoal, antes de a gente entrar de fato aqui no nosso exemplo, eu gostaria de fazer um panorama aqui para vocês. Vamos supor que eu, Vinícius, vou emprestar dinheiro para um amigo meu que ele sempre costuma pagar, ele sempre costuma honrar com a sua dívida. Então eu vou emprestar para ele, vocês concordam, com uma rentabilidade, né, com juros um pouco menor. Porque eu sei que ele vai me entregar, eu sei que ele vai me retornar, então o risco de eu sofrer um calote é menor. Beleza. Agora, para emprestar para um outro amigo meu que às vezes não paga, que demora muito para pagar, eu tenho que ficar cobrando e demora muito tempo para eu receber esse meu dinheiro, eu vou oferecer uma rentabilidade um pouco maior, um juros um pouco maior, porque eu corro esse risco de sofrer um calote. Então aqui a gente já separa para vocês que no otimismo, né, os juros é mais baixo. Por quê? Porque eu aceito emprestar para ele com uma rentabilidade pequena, porque não tem muito risco. Agora, no pessimismo, que é para esse meu amigo que vai demorar para me retornar, ou que às vezes nem vai me pagar de novo, eu tenho que cobrar, eu só aceito emprestar com juros altos, porque o risco de eu receber calote é maior. Então aqui a gente pega o seguinte exemplo. Vamos supor que eu investi num tesouro pré-fixado de 8% ao ano. Então vamos lá. Um tesouro pré-fixado de 8% ao ano com vencimento para dezembro de 2024. Então vamos lá, ele vai render 8% ao ano se eu respeitar o vencimento até dezembro de 2024. Então é óbvio que esse vai ser o exemplo aqui, se eu pegar antes, eu vou ficar à mercê da marcação a mercado. Mas se eu segurar esse meu título público até dezembro de 2024, ele de R$400, porque eu comprei uma cota só, tá? Para ficar mais fácil aqui o cálculo, eu comprei só uma cota desse título público de R$400. Dezembro de 2024 ele vai ter um montante final de R$410,39, R$410,39 aí basicamente, tá? Porque ele vai render 8% ao ano. 8% ao ano. Agora eu simulei aqueles dois cenários que eu falei para vocês de eu emprestando meu dinheiro para os meus amigos. Vocês concordam comigo que no pessimismo os juros aumentam? Porque para eu emprestar dinheiro para aquele meu amigo, eu tenho que emprestar a um juros maior, porque talvez eu não vá receber de volta. Então, para eu correr esse risco, eu tenho que ter um retorno grande. Por que isso é similar no Brasil? Quando acontece algum problema econômico, pandemia, Guedes prestes a sair do governo, os juros futuros aumentam porque existe um risco no país, existe um risco em emprestar o dinheiro para o governo. Então eu só vou aceitar emprestar dinheiro para o governo se eu tiver um juros maior do que eu tinha antes. Então vamos supor que eu emprestei dinheiro, que eu comprei um título público a 8% ao ano com a situação do país num determinado estado. Então eu vou simular aqui no pessimismo. O que acontece no pessimismo? Vamos lá. No pessimismo, eu emprestei 8% de taxa de rentabilidade, mas agora aconteceu muita coisa, existe um risco país maior, pandemia veio, Guedes prestes a sair, ruídos políticos, então eu não vou mais aceitar emprestar esperando 8% ao ano, né? Eu vou emprestar esperando 9%, esperando 10%, então essa é a marcação a mercado. A rentabilidade praticada agora não é mais 8%. Tá? É 10% porque existe um risco país maior. Então o que acontece? Aqui a rentabilidade não é mais 8%. Tá? O que está sendo praticado no mercado é 10%, porque o pessoal agora não está aceitando emprestar 8%. Existe um risco muito grande em emprestar dinheiro para o governo e o governo pode dar calote. Mas vocês concordam comigo que se eu respeitar o vencimento, eu vou ter que receber R$410,39. Então o que acontece? O meu título público, a cotação dele, o preço unitário dele, ele tem que diminuir para equilibrar essa rentabilidade maior, porque se ele valesse R$400 a uma taxa que agora, por causa da situação do país, é 10% ao ano, vai chegar em 2024 e vai ser mais do que R$410, mas não pode. No vencimento, é a rentabilidade praticada no início, no ato da compra do título público. Então é isso que acontece. Essa é a marcação a mercado. É esse equilíbrio. Ó, a taxa praticada agora é 10%. Então a cotação do teu título público cai. E aqui você está perdendo dinheiro. Então quando você
vê lá o seu título público valendo menos, você tendo uma rentabilidade negativa, é isso que aconteceu. A taxa aplicada é maior do que quando você comprou, quando você contratou, então o teu título público reduz para equilibrar e no final, lá no vencimento, você continuar recebendo os R$ 410. Entenderam? Agora vamos lá, vamos tirar aqui de novo e vamos supor que agora não existe mais um pessimismo, tá, gente? Agora existe um otimismo. Então é aquele meu amigo que eu empresto dinheiro para ele facilmente, tá? Eu contratei um título público a 8%. Só que agora tudo deu certo, pandemia acabou, governo se estabilizou, que Deus escute nossas preces. Então, talvez eu aceite emprestar dinheiro para o governo a uma taxa menor do que 8%. Por quê? Porque agora existe menos risco, eu tenho certeza que ele vai me pagar, né? Aquele meu amigo que eu falei para vocês. Então vamos supor, então a gente deduz aqui que os juros diminuem, tá? Porque o pessoal aceita ter um retorno menor porque existe menos risco em emprestar para o governo. Então vamos supor que aqui esteja sendo negociado uma taxa de retorno de 7%. Mas vocês concordam comigo que a 7%, se manter o valor o preço unitário do título público a R$400, não vai dar 410 lá no vencimento, vai dar menos? Porque 410 seria com 8%, mas agora é 7%. Então como é que a marcação a mercado age aqui? Ela, para equilibrar essa diminuição dos juros, essa diminuição da rentabilidade aplicada, ela aumentar o preço unitário da tua cota. Então aqui você estará ganhando dinheiro, tá? Então quando você vê lá o seu título público rendendo mais do que o esperado naquele dia, é porque está no momento de otimismo, então os juros aplicados estão menores do que quando você contratou e teve um aumento no seu preço unitário para haver esse equilíbrio e no final, lá no vencimento, você receber aquilo que você deveria receber. Porque no vencimento nada vai mudar. Não vai importar se teve otimismo, pessimismo, não. No vencimento você vai receber esses 8% ao ano que você acordou, tá bom? O que é interessante notar aqui? Marcação a mercado não é brincadeira, gente. Então, você não investe num título público, você que é iniciante, eu que sou iniciante, pensando, eu vou ganhar dinheiro na marcação a mercado, eu vou perder dinheiro na marcação a mercado. Não, você vai investir no título público, visando o longo prazo e respeitando esse prazo de vencimento, tá? Porque você sabe, você tem a garantia que no vencimento a renda fixa é fixa. Você também tem que se atentar, caso você esteja ganhando dinheiro na marcação ao mercado e queira se livrar do seu título público para, assim, ter um lucro de marcação ao mercado, você tem que salientar que existe aquela tabela regressiva de imposto de renda que vai de 22,5% basicamente até 15%, dependendo do período que você deixar esse vencimento. Então fica ligado no imposto de renda em cima dessa marcação ao mercado, desse lucro que você for realizar, tá bom? Mas a ideia era basicamente essa aqui. A renda fixa é fixa se você respeitar o vencimento. Então, se você vê o seu título público variando de forma negativa ou positiva, relaxa. No longo prazo, lá no vencimento, você vai ter aquela rentabilidade que você acordou. Agora, existem essas duas formas aqui de oscilação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se agregou valor a você, quer que mais pessoas saibam desse assunto, se inscreva no canal, curte, compartilha, ativa o sininho aqui para a gente se encontrar mais vezes aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.